Então, gostaria de agradecer então a presença de vocês na abertura da exposição Onde, Acaba e a presença, né, nessa mesa pensada para justamente abrir a exposição também, e a mesa que se chama Carajás hoje. A proposta dessa mesa é, digamos, contextualizar, né, a exposição, né, onde ela vem e tal, onde ela está inserida no projeto Carajás Visuais, Entre Rios e redes, um projeto, né, FUNAT. Então a ideia é assim, contextualizar. Então, aqui na mesa comigo a Deise Botelho, que foi a idealizadora do projeto como um todo, o Dan Baron. Faço uma apresentação formal, assim, Deise Botelho, que é a idealizadora e coordenadora geral do projeto Carajás Visuais, Entre Rios e redes, do qual faz parte da exposição, e a gestora cultural graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Goiás e pós-graduada em Universidade Técnicas de Elaboração de Projetos Sociais pela PUC de Minas. Ela trabalha, né, como diretora da Ateliê do Amazônia, empresa especializada em produção cultural. E também trabalha como coordenadora do Galpão de Artes de Marabá. O Dan Baron é diretor de teatro comunitário e arte educador do país de Gales e reside no Brasil há mais de 10 anos. Ele desenvolve em Marabá os projetos, né, Rios de Encontro e Vozes do Campo, ligados ao Instituto Transformas. E depois ele vai falar mais, né, sobre esse contexto, que é projetos voltados à formação de jovens artistas, gestores, educadores e lideranças comunitárias. E ele coordenou com a Manuela Souza, em 99, o processo de construção do Monumento das Castanheiras de Adorados dos Carajás, que faz parte aqui da exposição. E daí a proposta é que ele fale também um pouco mais do contexto, né, de Marabá, o contexto sociocultural local. Então eu vou passar, acho que é a palavra para Deise. Vou começar a falar então sobre o projeto, a descrição do projeto. Eu vou te fazer um convite para conhecer o meu rio, rio das canoinhas que vai bater nesse mar, rio da poesia que vai bater nesse mar. Vou te fazer um convite para conhecer o meu rio, rio das canoinhas que vai bater nesse mar, rio da poesia que vai bater nesse mar. É esse o convite que a gente quer fazer para todos os paulistas, para todas as pessoas que estão aqui em São Paulo, e partilhar isso com outras pessoas do mundo. Porque há alguns anos a gente vem atuando nessa busca de fazer interação dos rios da Amazônia, das cidades ribeirinhas, com os grandes centros culturais. E a nossa militância na área artística é uma militância já de mais de 14 anos, e a gente vem buscando entender um pouco a produção na arte local, na arte na Amazônia. Então, o projeto Carajás Visuais, Entre Rios e redes, ele é um pouco desse desejo, né, de que entre rios da Amazônia e entre as redes do Brasil e do mundo, a gente possa nos conhecer um pouco mais e compreender nossas realidades. O que a gente faz, não só que vocês compreendam, mas nós mesmos nos compreendemos, né? Compreender o que a gente faz, o que isso representa para a nossa região. Então, é um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês, partilhando essa realização, né, de algo que a gente idealiza já há alguns anos, junto com os artistas, de poder partilhar isso com vocês. Então, Entre Rios e Redes nasce
dessa caminhada de quase 15 anos, junto com a classe artística, de diálogo, de reflexão, de um movimento bem ativo, um movimento cultural bem ativo na cidade de Marabá e que é referência para outras cidades da região do próprio Pará. E onde a gente vive uma realidade bastante diferenciada, né, na produção artística. Então, quando em 2010 nós conseguimos um apoio da Funarte na 7ª edição do Rede Nacional Funarte de Artes Visuais, de fazer um mapeamento das artes visuais no sudeste do Pará, envolvendo uma região que a gente chama região de integração Carajás, envolvendo 12 municípios, nós tivemos a oportunidade de mapear, de cadastrar 100 artistas e gestores culturais que se envolvem nessa área das artes visuais, né? E de lá para cá ficou esse desejo, sim, mas o mapeamento para quê? Sim, mas você joga ali 100 artistas, esse faz isso, faz aquilo e tal, mas para que a gente precisa de um mapeamento, né? E aí veio essa vontade, nesse mapeamento o Maurício já fez parte, que a gente fez um mapeamento diferente, não só pelo mapeamento, mas uma integração desses artistas em rede, porque havia um desejo de transformar essa busca numa integração permanente através da Rede Carajás de Cooperação Cultural, um projeto de ponto de cultura do Galpão de Arte de Marabá. E aí a gente envolveu o Maurício, num primeiro momento lá numa oficina de artes. Envolvemos um artista da Bahia também e artistas locais em oficinas e exposições de artes, sempre promovendo o cadastramento e o diálogo com esses artistas. Mas de lá para cá ficou faltando ainda mostrar para o mundo o que o sudeste do Pará faz, né? Em que condições ele faz. E aí surgiu uma nova oportunidade, que foi essa da 9ª edição do Rede Nacional Funarte de Artes Visuais, da gente apresentar uma proposta conectada a uma conexão de norte e sudeste do país, a partir da cidade de Marabá e São Paulo. Fizemos esse convite. Maurício foi uma pessoa que cutucou a gente, aí, vamos fazer isso? Eu disse, então, dialoga novamente aí, sugere, dialoga com o Ateliê para que a gente possa realizar o que estamos realizando hoje. Então, esse projeto, ele iniciou com um encontro cultural em Marabá, onde a gente conseguiu envolver artistas desses 12 municípios e artistas do Rio e São Paulo, curadores de artes, já onde a Camila esteve presente. A gente fez um encontro discutindo sobre espaços independentes, sobre cultura e sustentabilidade, sobre sistema municipal de cultura, nacional de cultura, o que é tudo isso. E após o encontro nós fizemos uma segunda ação, que é a residência artística do Maurício, passou 30 dias com a gente lá, na pintura de 30 barcos, envolvendo artistas locais e os próprios barqueiros, que também se tornaram artistas, se reconhecem hoje como artistas ou pintores, ou um pouco mais do que apenas o dono do barco, né? Então, e a partir daí da residência do Maurício, que é a segunda ação, a gente veio agora finalizar o projeto com a exposição de Onde, Acaba. Mas eu vou deixar assim à vontade, porque eu sei que muita coisa ainda rodando, para a Camila falar um pouco mais da experiência dela lá, como que ela consegue conhecer em tão curto tempo obras de 52 artistas, né, um total mais ou menos de 252 obras, que ela conheceu em um dia só. Né, e de repente aquilo pirou a cabeça da pequena Camila, que teve que mergulhar no rio para poder voltar ao cenário, né, da grande missão que ela tinha, para poder reconhecer a grande missão que ela tinha. Então, assim, o mergulho no rio também ele tem esses efeitos, né?
E depois que ela mergulhou no rio, ela não deixou mais de retornar a Marabá. E aí já esteve lá mais 2, 3 vezes, né? Algumas vezes. E é essa a nossa proposta, que o projeto Carajás Visuais, Entre Rios e Redes, ele faça essa conexão mesmo, né, entre não só o norte e o sudeste, mas que as conexões que você já tem com outras regiões que sejam levadas para lá, né? E as conexões que nós temos também, como já temos com o Grão já há mais de 5, 6 anos, né? Que esteja vindo até aqui também. Então, essa é a proposta, de que a gente amplie essas redes de relações. Quero deixar vocês à vontade para perguntar depois tudo que vocês quiserem, que a gente vai bater esse papo bem tranquilo. Então, vou falar um pouco desse processo, né, de como nasceu essa curadoria e como que eu e a Thaís, assim, a gente pensou. Então, primeiramente, eu queria agradecer o Ateliê e a confiança, porque a minha ida a Marabá, ela foi porque a Thaís não estava no Brasil. E então eu fui, né, para lá para começar a pensar essa curadoria. Então, e aqui, bom, dessas imagens que vocês estão vendo, são imagens dos lugares que a gente visitou durante esse encontro que aconteceu então, em março. E daí tem obras e coisas da cidade também, e uma misturança, assim, né, de registros, assim, de um pouco, assim, dessa experiência e esse contato que eu tive lá. Então, inicialmente, né, teve um encontro que era para começar a delinear essa exposição. E no encontro, como a Daisy falou, teve essa visita, assim, a vários espaços de Marabá, num dia, né, longo, mais de 200 obras vistas. E sim, daí muitas informações, assim, essas obras, o contato com essa arte que é produzida lá. E nesse processo também o contato com uma realidade bastante complexa, que até então meu conhecimento, assim, minha experiência de norte do Brasil tinha sido com Belém, que é, né, uma realidade bastante distinta da de Marabá, Belém, Macapá e Oiapoque, que assim, eu conhecia do norte do Brasil. E chegando em Marabá, desde o início, assim, desde os primeiros contatos, assim, com os organizadores do evento, com a Deise, com o Jonas, que foram, né, os nossos anfitriões lá, com o Botelho, depois com o Dan, questões, assim, sociais e a realidade de lá, elas começaram a vir muito à tona, assim, a presença da Vale, que está instalada lá já há algumas décadas, né? E daí nesse processo, assim, de exploração ambiental e trazendo um choque, né, e efeitos, assim, sociais, assim, muito grandes. Bom, as questões, assim, também de desmatamento, as questões da distribuição, né, de terras, ou não distribuição, porque essas terras elas estão concentradas, né, nas mãos de grandes fazendeiros, e daí esses outros conflitos, né, que estão pulsando ali, que eles estão em contato. E daí nesse processo, assim, inicialmente eu e a Thaís, ai gente, dá algumas fotos aí, não deveriam ter entrado, mas eu joguei no arquivo. Daí desses artistas todos que a gente visitou, inicialmente a gente fez um recorte, né, eu em contato com a Thaís, conversando, mas a gente fez uma seleção, né, sei lá, inicialmente eram 13, 12 artistas que viriam para compor essa exposição. E daí nesse diálogo, essa conversa, essa situação, né, de Marabá, essa situação da população está completamente impotente diante, né, das políticas públicas da Vale, né, que dita regras lá, e essa impotência, assim, também no sentido de que tem uma hidrovia para ser implementada nesse rio onde o Maurício pintou os barcos, né, uma hidrovia, imagino, né, acabar com o rio, assim, né, esses processos todos que envolvem essa morte, assim,
coisa, ou o título da exposição, né, Onde o Rio Acaba, que é fruto do áudio também, né? A gente ouviu o áudio, que é de um relato de um morador falando, né, sei lá, esse rio acaba, essa sensação dessa realidade. Então, ao mesmo tempo que eu fui para lá conhecer esses artistas e as obras e entrar, eu me deparei com uma realidade muito forte, assim. Isso. Então, o recorte que a gente fez para trazer essa exposição, né, trazendo daí não só, né, os artistas que faziam parte desse mapeamento, assim, mas trazer também outros registros, né, e outros dados que tivessem força, que representassem, assim, essa realidade, né. Oi? Não sei, talvez eu vá passar mais rápido, assim, pra... Bom, tá, por exemplo, isso aqui... Tá, isso aqui, daí essa foi a visita no Galpão de Artes de Marabá. Daí são trabalhos que a gente... Eles são trabalhos de Tibirica, Paz... E daí, bom, a gente vai ver aqui do espaço esse, né, nosso contato com os artistas, que depois isso foi se desdobrando. Isso aqui é no Ateliê do Marconi, foi uma outra visita, do Marconi. E daí sei que essa realidade toda ela começou, né, a permear, e a gente começou a discutir assim, como configurar essa exposição que desse conta não só de trazer os trabalhos, né, de artistas locais, mas que desse conta de trazer essa realidade complexa, né? Bastante importante. Isso acho que vai passando. Vai circulando os encontros, isso é lá no Grão, tá tudo misturado, assim, gente. É só para vocês terem um pouco a noção, assim, do que foi visto, né? Foi o trabalho do Gabriel Reis, né? Gabriel Reis. Super de lá. Esse aqui é o livro de presenças lá do GAM. As instalações, as tábuas. Depois a gente pode conversar um pouco sobre. Esse é o galpão, o ateliê comunitário. Quer falar sobre um pouco sobre o galpão? Sim. Porque o galpão ele representa um polo, assim, realmente de concentração das artes, assim, que impulsionou muitas outras manifestações em outros lugares depois, né? Não sei, vocês poderiam falar que o galpão, né, pelo Botelho, né, gerido pelo Botelho e pela Deise, né? O galpão, assim, para a gente ser sucinto, ele é uma referência do movimento artístico, né? Não só das artes visuais, mas de todas as linguagens. Porque as pessoas passaram a frequentar esse galpão em 1997, né? Estava abandonado, era uma antiga metalurgia, né? De metalurgia. Estava abandonado, e os artistas começaram a participar, a frequentar lá para bater papo, porque a cidade nada acontecia. Né? E aí, a partir dali, bom, então vamos fazer acontecer. Se nada acontece aqui, vamos fazer acontecer. Então, todas as linguagens passaram, as linguagens artísticas, né, os ativistas culturais passaram a frequentar aquele galpão, e de lá já surgiu as organizações específicas, né, de cada um. Os artesãos se organizaram, os artistas plásticos, na época era só artista plástico, os artistas visuais, né? Os grupos de dança, o pessoal das letras, então várias organizações têm esse espaço como uma referência, e tudo que acontece na cidade termina um ou outro numa
orçamento chegando, e aí? O prefeito vai extinguir a Secretaria de Cultura, não vamos fazer nada? Vamos, quando você vê, já estava uma multidão lá, discutindo o assunto e já convocando o prefeito para estar junto. Né? Então as coisas acontecem assim, um telefone para o outro e é uma referência aí, as rodas de conversa, isso daí é do dia a dia do galpão, esses 15 anos, né? Enfim, o galpão tem essa história, né? Então daí saiu vários artistas, várias organizações, né? Hoje a gente tem orgulho de dizer assim que a gente usa essa palavra, às vezes cria, né? Não, é filho do galpão, é cria do galpão. Quer dizer, hoje a gente tem orgulho de citar o Marconi como um dos jovens que iniciou aos 14 anos de idade lá, o outro Gabriel aos 7 anos de idade. Então, vários artistas que já passaram por lá, né, e que tem o galpão como referência. A história do galpão é de 15 anos, né? Não dá pra gente falar em 5 minutos, mas é mais ou menos. Aqui a Associação dos Barqueiros apareceu e tal, que é a associação junto com quem o Maurício trabalhou. Isso aí foi a barqueata que a gente passeou e tal, depois na parte dos barcos, assim, pra conhecer. Enfim, passeava no Rio, né? E aí, acho que vou encerrar, acho que um processo, assim, bastante difícil, mas muito prazeroso ao mesmo tempo, mas de linkar isso, né, as artes e ao mesmo tempo assim, trazer aqui para São Paulo essa realidade bastante complexa. Daí vocês podem ver assim, pela exposição, né, começa pelo Rio, por exemplo aqui é um trabalho, a gente gostaria de ter trazido um documentário que constitui essa travessia dessa balsa de Buriti, que em comemoração dos 100 anos de Marabá, eles reconstruíram essa balsa de Buriti, que é uma balsa que carregava as pessoas do Maranhão, levavam para a cidade de Marabá, que isso começou, né, no final do século XIX. Né, esse trânsito começou com o ciclo da borracha, né? Que essa região começou a ser, digamos assim, povoada, né, através desses ciclos de extrativismo. Então, daí, nessa época que começam as pessoas a se instalar lá. E em Marabá, ali na região de Marabá, principalmente, esse ciclo da borracha é o caucho, né? Que ela produz o látex, mas não é que nem a seringueira que tu fica extraindo a borracha, né? Ela depois que tu extrai o látex, a árvore morre, né? E isso também contribuiu para que as pessoas elas exploravam tanto e depois elas tinham que se mudar, e isso foi também contribuiu muito para o povoamento assim, dessa região, né? Que na época era só povoada por índios, né? Por indígenas. Daí, bom, daí tem a balsa, que esse documentário daí conta um pouco, que infelizmente não veio, mas conta um pouco do que está acontecendo com o Rio, porque para refazer essa travessia, por exemplo, eles passaram por uma barragem, então a travessia já não pôde ser feita porque completa, original, como era feita originalmente, porque já existe uma barragem construída. Eles tiveram que sair, refazer e continuar assim, mas era para, enfim, atualizar um pouco esse processo. Esse processo histórico, né, que era feito. E nisso, daí são muitos relatos da situação do Rio hoje, como é que essas pessoas que fizeram essa travessia, né, há, sei lá, há 80 anos, e como é que essas pessoas elas estão acompanhando essa mudança do Rio, né? Muito obrigada, Maurício. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a exposição, assim, o trajeto, né?
daí ali algo que é muito, que eu fiquei assim impressionada e tal, mas que é muito utilizado lá e tal, os artistas, a maioria deles já passaram pelo nanquim em algum momento, de fazer o nanquim, trabalhar com nanquim, desenhos com nanquim, assim, tem uma tradição na cidade, né, com essa relação com o nanquim. E aqui nós conhecemos então o Domingos Nunes, o representante do nanquim, e essa força e a presença do nanquim, né, na cidade, como ele era utilizado também para retratar a paisagem local, mostrar a paisagem local, ele acabou se tornando uma referência para dizer, retratar a paisagem local, por exemplo. Então, quando fala assim, eu faço nanquim, ou sei lá, as crianças dizem que fazem nanquim, elas não estão se referindo necessariamente a tinta, ao nanquim mesmo, mas sim ao ato de retratar essa paisagem local, né? E daí o outro trabalho que tem ao lado é do Pedro Morbach, que é já falecido, né, mas que tem um trabalho muito importante assim, de nanquins, mas aqui daí a gente trouxe, né, a variante esferográfica, que também tem a ver com as condições de trabalho dele na época, né, que ele produziu esses trabalhos. Ali nós temos no celular o vídeo do José Viana, que é um vídeo que retrata, que é o tempo do trem, assim. O trem esse que passa pela cidade, que é o trem que leva o minério extraído da Vale, que leva para ser distribuído. Então ele passa a cada meia hora, esse trem. Aliás, é uma experiência 24 horas por dia, a cada meia hora ele passa, uma hora, né, ele chega e outra ele volta com esses vagões lotados de minério. E é uma experiência assim, muito impactante, assim, porque tu fica vendo o trem passar por 5 minutos, assim. O trem passando e não termina, e é uma coisa gigante. E 2 quilômetros. 2,3 de trem. São quantos vagões? 24 horas. 24 horas levando toneladas e toneladas. A última vez que eu comprei, o vagão mais de 300. 300 Vai dar 2 quilômetros e... 800 milhões de reais. E é o maior trem de carga do mundo. Instalado na Amazônia. 80 milhões de reais por dia. É extraído dali, né? Pela Vale. Acho que cabe lembrar também que ela foi privatizada, né, e que ela que era uma estatal, foi privatizada em 97. O governo Fernando Henrique. Que não dava lucro. A gente vê, né? Como é que é? Quantos milhões? 80 não dava lucro. Então, a seguir, daí nós temos o projeto, desculpa, como é que é o nome? As Castanheiras Lembram e Você, que é um projeto que daí depois, obviamente, pode falar assim, mas só para a gente passar pelos trabalhos, que foi um projeto realizado em 99, junto com o movimento dos Sem Terra, que viveram o massacre, né, de Eldorado dos Carajás, e foi um trabalho construído com os sobreviventes do massacre, e ele foi construído porque aconteceu em 17 de abril, né, o massacre. Então, na curva do S, todo 17 de abril, eles vão para né, viver lembrar esse luto, né. E daí o Dan e a Mano se instalaram lá nessa época e para pensar na construção de algo que marcasse, né, essa data e que ficasse, né, não só que essa ferida exposta ficasse ali por mais tempo, né, para lembrar o que foi.
Daí, ali depois nós temos em cima da mesa, nós trouxemos um recorte de arquivos da Pastoral da Terra, arquivos sobre barragens, sobre Belo Monte, sobre o massacre, sobre o caso de um assassinato de um casal de extrativistas e ambientalistas, que é a Maria do Espírito Santo e o José Cláudio. E eles foram assassinados em 2011 por defender a floresta, né? E por, enfim, enfrentar o governo e fazer denúncias. E eles eram já ameaçados há um tempo. E bom, eles foram assassinados. E esse ano teve, inclusive uma das vezes que eu estava lá em Marabá, teve o julgamento dos assassinos, né? E do mandante. O mandante foi absolvido. E os assassinos que lá, né, bom, são pistoleiros, sei lá, como se fosse uma profissão, eles foram lá e cumpriram, né, o trabalho deles, mas o mandante mesmo foi absolvido. Daí, na sequência, daí nós temos um vídeo que foi feito e apresentado como prova no julgamento, que são fragmentos de um documentário realizado, né, sobre esse casal, sobre o trabalho que eles faziam. E daí um vídeo de 8 minutos que apresenta, assim, que foi apresentado enquanto prova no julgamento, né? Prova de acusação. Daí nós temos aqui um portfólio jornalístico do Ulisses Pompeu, que é um jornalista local e que bom, ele trabalha muito com denúncias e escreve matérias, né? Daí aqui tem um recorte também de matérias que ele publicou. A seguir tem um outro vídeo que é fruto de uma oficina de audiovisual que aconteceu através do Projeto Brasil, e que os oficineiros resolveram então retratar um pouco, se chama do Rio ao Aço, mas retratar um pouco esse processo de exploração, né, de extração de minério. Daí voltando, daí chegando aqui nessa outra sala, onde nós estamos, aqui daí tem um áudio que eu já tinha mencionado, que é do neto que entrevista o avô, pergunta para o avô e se o acaba, que traz um pouco, né, do Cabelo Seco, que é esse bairro, essa comunidade que é um dos pais fundadores de Marabá, que é um encontro muito das Catarinas. E daí nós chegamos nas tábuas do roteiro, né, que são esse trabalho que ele acaba compondo depois de um processo, que ele sempre fala que na verdade esse processo ele é muito mais rico e complexo do que o trabalho em si, que é visto, ele troca com senhoras cozinheiras, donas de casa, uma tábua velha por uma nova, e para depois fazer esse compêndio ou trabalhar. Mas cada tábua, né, tem essas digitais de uma família e de uma, enfim, da vida íntima de uma cozinha, né? E daí cada tábua tem uma história, e isso, bom, segunda-feira o roteiro vai falar mais sobre o trabalho. E sim, né, eu comecei a exposição dali. O trabalho do Marconi, né, a porteira, que abre a exposição, que daí já traz assim, essa potência assim, desses conflitos de terra lá, né, uma porteira de fazenda que traz essa discussão assim, do privado e dessas disputas também. Acho que sobre a exposição depois a gente pode conversar mais. Eu acho que eu deixo a palavra agora para o Ludan. Só um instantinho. Acho que você pulou aqui o trabalho do Maurício. Oi? O trabalho do Maurício. Ah, e do Maurício, sim, que era do... Sim, o trabalho do Maurício. Ele tá aqui, ó. Sim, tá. Que aqui, como é que eu a composição? Aqui em cima foi da ação em si, né? Lá, realizada nos barqueiros, a residência.
E tá, isso é a parte do registro, assim, nós temos uma composição aqui, daí nas conversas, mas na concepção e pensando no trabalho, daí ele fez essa composição aqui, que é um livro, registro também, que envolve um registro, assim, mas dessa vivência, dessa experiência que ele teve lá com os barcos, pintar os barcos, então, né, que a gente vê essas pinturas, assim, que trazem um pouco do vivenciado lá. E essa pintura, a gente pode chamar de pintura, né, aqui na parede, também traz essas referências da experiência dele lá. Como é que ficou o nome dessa... Oi? Na segunda-feira ele também vai falar um pouco sobre Ele vai isso. falar mais sobre o trabalho dele, né? Como é que ficou o nome isso? O nome da parede? Diálogo. Diaba. Peixe. Peixe ali do Tocantins. Peixe desse Um dos livro. 50 que eu conheci lá na residência. Dentre esses, né? Tem até Sim, um barco tem o que foi cartão. feito de uma trabalho que chama Piadinha da Vazante. Piadinha da Vazante. Os barqueiros. Esse foi o melhor. Sim, daí tem o cartaz também, né? Que é o Yuna No final teve a performance. da performance, que foi o encerramento, que daí o Maurício orquestrou uma performance para encerrar a pintura, que era dia 1º de maio, comemoração do dia. Eles fizeram uma homenagem ao trabalhador ribeirinho e eles fizeram essa performance com os barcos, todos eles, os 30 barcos pintados, né? E Faltou esse vídeo também. Oi? Esse vídeo daqui é das colunas. Eu falei aqui. E daí, bom, bem, segunda-feira também o Maurício vai falar mais sobre esse processo todo, sobre o trabalho dele. Então agora, quer sentar mais próximo? Tá? Eu vento norte trazendo a chuva. Chue, chua. Chue, chua. Eu vento norte trazendo a chuva. Boa noite, gente. Eu dedico esta contribuição a Maria da Silva, artista, educadora, ecopedagoga, assassinada com Zé Cláudio no dia 24 de maio de 2011. Era extrativista, avó, mãe, estudante, amiga minha, durante 7 anos, na Universidade Federal do Pará, em Marabá. E ela, com o seu corpo, se transformou numa parte do imaginário mundial sobre a Amazônia e sobre por implicação a sustentabilidade do mundo. Eu gostaria de contextualizar, num sentido, a exposição aqui, num contexto mundial. Mas antes disso, eu gostaria de pedir uma ajuda de mudar a linguagem aqui para tocar um vídeo feito por José em colaboração com os gestores e artistas da comunidade que acaba no século, a comunidade matriz de Marabá, porque esse vídeo vai falar muito mais lucidamente do que eu. Força.
luz, câmera, ação. Na minha guerra, eu passei na mulher escondida. Foi na mulher escondida. Gente, eu gostaria primeiro de agradecer o Ateliê, não só pela possibilidade de conversar um pouco com vocês, mas pela coragem de presenciar a Amazônia em São Paulo e presenciar questões sociais e culturais tão profundas que implicam a sobrevivência do mundo, do sul do Brasil e do continente. Eu vejo que a coragem de juntar estéticas tão diversas, de Botelhinho, de Marconi, de José, de outras pessoas, como Maurício, de juntar estéticas tão diversas, é uma coragem que está faltando muito até em Marabá. Marabá está sendo conivente, mas também no Brasil e América Latina, com a industrialização e a privatização da Amazônia. Eu estou falando enquanto gestor mundial, mas também enquanto artista comunitário, que tem uma colaboração com o Galpão das Artes desde 2008. Esse projeto aqui é um projeto que brotou a partir de uma colaboração entre o Pontão de Cultura e uma interação estética com uma artista. Mas eu falo isso, gente, hoje em dia eu me defino como brasileiro e amazônico por opção, acreditando que a sensibilidade artística e a sensibilidade transcultural no Brasil tem uma capacidade de sensibilizar o mundo sobre a necessidade de mudar o paradigma devastador e violentador e construir um paradigma de cooperação e sensibilidade. No mundo inteiro, nesse momento, isso é uma obra coletiva do sul do país que ainda acha que os povos na Amazônia andam pelados, pintados, sem capacidade de falar português. Mas isso é essa obra coletiva de Santa Catarina, num sentido, representa o imaginário mundial sobre a Amazônia e sobre o futuro do planeta. E a questão, para mim, é como a gente vai integrar as linguagens artísticas
na transformação do imaginário mundial, nesse momento, um imaginário pessimista, é um imaginário que não implica a confiança que cada ser humano tem uma capacidade criativa de colaborar na construção de um novo paradigma. Isso é uma obra infantil, adolescente, criada a partir da dança e teatro. Isso é uma outra obra, um autor no aeroporto de Belém, do governo federal. E essa obra mostra a confiança e a coragem na parte do governo federal de apropriar as linguagens artísticas e a sensibilidade cultural dos movimentos sociais, implicitamente a consulta popular, os movimentos pela sustentabilidade, todos os diversos movimentos, não só na Amazônia, para defender o projeto mundial, não só um projeto nacional, de industrializar as florestas, os rios e as terras da Amazônia. Eu mostro isso para vocês para situar essa exposição aqui em São Paulo, falando que nesse momento tem um conflito mortal entre imaginários, entre vocabulários artísticos, implicando todas as pessoas no mundo. Eu não vou mergulhar muito nesse processo, que também é um processo estético. Eu estou evitando uma definição binária entre um processo de experimentação e uma obra artística. Estou falando sobre as linguagens artísticas como a base de poder e capacidade estéticas. Nesse caso aqui, uma pintura anônima, a única evidência que surgiu na curva do oeste logo depois do massacre de Elaborada dos Carajás, no sudeste do Pará. Um monumento, uma obra que evidencia o assassinato de crianças e mulheres no dia 17 de abril. Na narrativa policial, na narrativa dominante até hoje, 19 homens foram massacrados. Um conflito entre homens armados, seja a polícia militar e os internos, é uma narrativa que é a base de qualquer proposta de conflito armado em vez de massacre. Mas túmulos anônimos, esquecidos, onde é impossível encontrar os corpos das mulheres e das crianças, esses túmulos evidenciam o fato que o massacre aconteceu no dia 17 de abril. Essa pintura não existe mais. Foi devorada por cupim, foi perdida. Mas a pintura é evidência essencial, pintada logo depois, um dia depois do massacre, que a narrativa dominante é uma ficção privilegiando o massacre contínuo na Amazônia. Nós chegamos com uma proposta pedagógica de evitar símbolos enferrujados. O movimento sem terra estava querendo um punho, segurando uma foice para representar a resistência, a violência e violentação que eles estavam sofrendo. A partir de mediações, nós conseguimos integrar a comunidade inteira de 690 famílias para participar no processo de cicatrização e autotransformação para construir um monumento coletivo. Os mutilados, pessoas com balas atrás dos olhos, nas costas, nas pernas, essas pessoas logo identificaram a castanheira como um símbolo de seu corpo queimado, violentado
e matado. É o corpo delas, como símbolo da violação de todas as florestas das castanheiras. Eu toquei no início um coco, instrumento que está feito do ouriço das castanhas do Pará. Esse símbolo, esse instrumento, é o que sobra hoje das florestas das castanheiras no sudeste do Pará. Mas eu estou tocando uma coisa mais profunda para mim. A relação entre o invisível e o visível, o ausente e o presente. Em outras palavras, o instrumento em si é um instrumento que vai presenciando florestas destruídas, que não existem mais. O som tocando, o imaginário coletivo e a inconsciência coletiva. E a grande pergunta é como transformar os símbolos no imaginário popular em novos símbolos capazes de brotar novas propostas transformadoras, sociais, comunitárias, íntimas, na vida cotidiana. Eu vejo essa exposição faz parte desse processo complexo de interfaces entre a cidade e o campo, entre a floresta do norte e o metrópolis do sul, entre universidades, artistas, comunidades excluídas. Uma série de mediações e interfaces que fazem parte de um processo profundo da transformação, da simbologia no imaginário popular. Aqui, crianças que sobreviveram ao massacre com jovens no assentamento de 17 de abril, usando o massacre da Candelária, no Rio, como metáfora para se cicatrizar no processo coletivo de construir um monumento comunitário capaz de alcançar o íntimo da comunidade, da região e do mundo, transformando concepções simbólicas sobre o que é a Amazônia, o que é sustentabilidade. O processo em si foi um processo de formação, não só um processo de experimentação artística. E essa dimensão, mexendo com o poder estético e a formação da capacidade estética, é um processo que até hoje está cultivando coletivos no assentamento e na região. Implicou coragem na parte dos jovens, mas coragem num espaço público, ou seja, um palco onde as pessoas estavam internalizando novos valores, nova autoconfiança, para transformar valores de auto-ódio e de auto-exclusão em conivência. Jovens se transformando para transformar o íntimo, a simbologia na inconsciente dessa cultura popular, para construir uma obra comunitária mundial. A obra final é interessante por vários motivos. Não vou mergulhar muito nisso nesse momento, só para falar das pessoas assistindo o processo artístico e pedagógico nessa exposição, que o monumento segue a forma do mapa do Brasil. Da cima para baixo dá para ver o contorno do Brasil. Por isso, a obra tem um espaço íntimo e um espaço público. É a relação entre a voz íntima, individual, duvidosa, escéptica, questionadora, com medo, e a voz pública, que é uma voz linda, talvez uma voz de organização e reivindicação. Essa relação é uma relação entre cada ser humano. Mas, no caso da curva do S, o palco íntimo, dentro das castanheiras, mortas e violentadas, é um palco de reflexão e de formação. Hoje em dia, o monumento engloba uma escola de formação em um teatro de reivindicação. Então a obra
não se classifica como uma obra artística limitada no circuito artístico, mas tem um processo contínuo de formação de novas lideranças comunitárias, novos artistas e novos seres humanos capazes de praticar uma estética de sensibilidade dentro da sua cozinha, dentro do seu quarto, dentro da sua rua, dentro da sua vida. Aqui, um momento quando os jovens estão transformando o espaço íntimo, o palco íntimo, em uma escola de formação, na construção de propostas pedagógicas que vão brotar obras artísticas e que vão integrar as linguagens artísticas na construção de um novo paradigma de educação. Encerrando, aqui um jovem tirando a placa que foi colocada pelo Movimento Sem Terra como o prefeito do município de Elaborada, como governador do estado no momento da presidência de Lula. Em outras palavras, uma constelação política quase inédita, do prefeito até presidente, todos do PT, e Sem Terra com cumplicidade, negando a participação de 800 sobreviventes na construção de um processo coletivo para criar esse monumento. O governo apropriando arte popular, arte comunitária, transformando esse processo em uma obra política, seguindo necessidades e interesses políticos. Eu mostro isso, gente, porque os jovens enfrentaram, os jovens que participaram na construção do monumento, participaram também no processo de diálogo para sensibilizar as lideranças de Sem Terra e o prefeito que essa ação foi uma ação violentando os corpos dos mortos, mas uma ação inimaginável no contexto, por exemplo, de uma pintura de Pablo Picasso. Tipo, a ideia de pregar uma placa numa obra artística só porque essa obra parece uma obra popular, uma obra com espaços disponíveis para colocar uma placa, foi assim, revelando como o movimento sem terra, os movimentos sociais e os povos no mundo estão presos numa concepção de arte, em parte alimentada pelo circuito profissional que afirma artistas individuais e artistas que têm um dom, um talento especial. Porque essa obra está afirmando que os seres humanos têm linguagens artísticas como a base de sua humanidade social. E a partir disso é possível construir obras diferenciadas, paradigmas de sustentabilidade a partir das suas inteligências relacionadas com as linguagens artísticas. Aqui a devastação contínua da Amazônia, uma violência que se encaixa perfeitamente na violência institucionalizada das escolas e os grades, como chama a gente, as plantas das escolas, que impossibilita a construção de um novo paradigma de sustentabilidade. A escola embaixo é uma escola no 17 de abril, no assentamento, que sofreu um massacre. Eles colocaram no meio do mato uma arquitetura de controle, de medo, urbana, com grades curriculares, com grades nas janelas e nas portas, com bancos e com mesas de cimento e móveis, como o ambiente pedagógico para construir um novo país, uma nova Amazônia. 400 jovens sem terra, ocupando o território de aço laminado do Pará. Uma planta industrial que necessita Belo Monte para transformar carvão em ferro para exportar à China e à Índia. Essa conivência na parte
dos governantes, das instituições. Não é uma conivência que o sem terra está vivenciando, mas sem terra mandou 400 pessoas participar de uma escultura humana. Eu estou tentando mostrar um momento de transição sensível, onde sem terra está se abrindo a possibilidade de estéticas coletivas, estéticas que têm uma base de formação humana, mas ao mesmo tempo ainda não encontram pedagogias capazes de confiar nos jovens, de construir um processo monumental, plástico, dialógico, capaz de dialogar com o íntimo e o mundo. Eu acho que eu estou encerrando com essa imagem aqui. Isso é a Camila, o José, o Botelho, que faz parte do núcleo gestor adulto, a Daisy, outras pessoas conhecem essa menina. Liderança de 17 anos de idade. Começou com a gente, com 12 anos de idade, dançando em cima de uma garrafa de cerveja. A autoviolência que estava violentando o íntimo, o imaginário próprio, coletivo, comunitário e regional foi substituído. E hoje... Dançando na boquinha da garrafa. Eu estava tentando ser um pouco mais científico e profundo. Mas, gente, eu estou mostrando isso para vocês porque essa comunidade, a primeira comunidade de Marabá, a segunda cidade mais violenta no país para jovens, o epicentro da industrialização da Amazônia hoje. Essa comunidade imaginava que a Amazônia foi Manaus, a Amazônia foi Marajó, a Amazônia é populada por pessoas peladas que falam suas linguagens, línguas indígenas. Hoje em dia, a Camila é a comunidade que está se pesquisando como pessoas que assumem sua identidade afro-indígena ou afrodescendente, se assumem como amazônicos. Eu coloco em ser onde comecei. A necessidade de ressignificar não só a Amazônia, mas nossa concepção das artes, as linguagens artísticas, como nossas bases pedagógicas da formação e autoformação do ser humano. O significado da Amazônia no processo de brotar um novo paradigma, não de competitividade econômica, mas de cooperação sustentável. Eu volto à minha primeira afirmação. A coragem dos artistas que participaram, os curadores que participaram, na construção de um processo que vai provocar polêmica, sim. As obras aqui não são amigas, companheiras, imediatas, mas o diálogo dentro de um espaço íntimo, o diálogo entre um espaço metropolitano, tem uma capacidade, a partir de todos nós, de sensibilizar formadores de opinião, mas também outros artistas que têm uma diversidade de processos possíveis para construir uma simbologia como solo do imaginário do futuro. Mas o vídeo que também iniciou essa contribuição é um vídeo de alerta. Nesse momento, o rio Tocantins está morrendo. O rio Itacaína está morto. As pessoas estão morrendo. O músico Manuel Gato faleceu uma semana atrás. A saúde dele, a precariedade da vida dele, está relacionada com a violência acontecendo todo segundo, não só pela bala, mas pela cumplicidade simbólica, a cumplicidade estética de todas as pessoas que vivem na região e no país. Eu afirmo a coragem desse projeto
aqui, que está juntando todos nós, pensando em como nós podemos ampliar o impacto dessa exposição para garantir que outros amigos, outras redes tenham a capacidade de salvar as artérias do mundo. Obrigado. Podia ser